A verdade sobre a morte. Olá, irmãos e irmãs na fé. Paz e graça. Novamente, gostaria de compartilhar um pouco do estudo bíblico. Hoje vamos falar sobre a verdade sobre a morte. Vamos ler alguns versículos na Bíblia, mas antes gostaria de fazer uma oração, porque precisamos do auxílio do Espírito Santo para que possamos entender a Tua Palavra. Eu convido a todos para que façamos uma oração. Oremos. Santíssimo e eterno Senhor, nosso Deus bondoso Pai, vamos abrir agora a Tua Santa Palavra. Ao abrirmos a Tua Palavra, peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito conduza a cada um de nós que estamos assistindo este vídeo, que estamos estudando a Tua Palavra. Neste momento a Tua Palavra vai ser aberta e quando abrimos a Tua Palavra é o Senhor que fala conosco, Pai. Que o Teu Santo Espírito conduza a todas as pessoas, que esteja com cada um de nós, que possamos entender a Tua Palavra a cada dia, bondoso Pai. Perdoa os nossos pecados, que o Teu Santo Espírito nos conduza a cada dia. Bondoso Pai, eu Te peço e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados, a verdade sobre a morte. Ouvimos falar muitas coisas, né, sobre a morte, que quando a pessoa morre, uns dizem que vai direto para o céu, outros falam que vai direto para o inferno, dependendo do que fez. Se for uma pessoa muito boazinha, vai para o céu. Se for uma pessoa má, vai para o inferno. Outras pessoas dizem que fica flutuando no espaço. Outras pessoas falam que fica numa espécie de limbo. E muitas outras doutrinas ensinam que fica num outro plano, ou até mesmo num purgatório. Mas o que a palavra de Deus realmente fala sobre esse assunto, sobre a morte? O que acontece com a pessoa quando ela morre? Vamos, primeiro, para entendermos isso, eu gostaria de convidar todos vocês que abríssemos no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 7. Então nós temos que entender como que é formado o corpo. Como é formado o ser humano? Porque sabemos que Deus nos criou. Então temos que entender isso bem a fundo. Então eu convido para todos ler a palavra de Deus. Vamos ler. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a palavra de Deus é clara e nos mostra que o homem foi feito do pó da terra, ou seja, o homem foi feito do barro, da argila. O Senhor Deus formou o homem, modelou e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, esse sopro de Deus foi um fôlego de vida, deu um espírito e uma consciência. Então, esse fôlego de vida, unido no corpo de barro, então o fôlego de vida mais o pó da terra, ele formou um ser humano, formou uma alma vivente. Então o ser humano, ele não tem uma alma dentro dele, que sai dele, que tem consciência, que depois que morre vai para um outro lugar, ou reencarna outras vezes. Não, isso não existe, a Bíblia não apresenta. Então, o que é uma alma? Alma vivente é o ser humano. Cada um de nós somos uma alma vivente. É a junção do pó da terra com o fôlego de vida. Quando a pessoa morre, o corpo dessa pessoa volta para o pó,
e o espírito, esse fôlego de vida, volta diretamente para Deus. Entendeu, irmãos? Como vemos lá em Eclesiastes, e no livro de Eclesiastes nos mostra assim, bem mais detalhado o que acontece, né? Então eu convido a todos que vocês abram lá em Eclesiastes, e Eclesiastes no capítulo 9 e o versículo 10 dizem que os mortos não realizam obra alguma. E no versículo 6, capítulo 9, versículo 6, vemos que o que está morto, a pessoa que morre, não tem sentimentos. Então, e Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, quando a pessoa morre, ela volta ao pó. Vamos ler esse versículo, mas tem mais versículos, como vocês podem ver aqui na ilustração, que eles não têm consciência, não louvam a Deus, não realizam nada, não têm sonhos, projetos, nada. Morreu, volta para o pó, fica lá no pó da terra. É um sono, porque a Bíblia retrata essa morte, essa primeira morte agora, física, como um sono. Então a pessoa está sem consciência nenhuma na sepultura. E vamos ler então Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 7. Aí vemos claramente que a palavra de Deus ela é maravilhosa sobre muitos assuntos, para que nós possamos entender muitos aspectos da nossa vida, do que o Senhor Deus quer nos apresentar, para que não possamos cair em erro, né? E nem em enganos. Temos que ir diretamente na fonte, assim diz o Senhor. O que está escrito na palavra de Deus? Temos que confiar somente na Bíblia, não em tradições, não em que pastores falam, padres falam. Temos que respeitar todos, os pastores, padres, todos. Temos que respeitá-los, mas quando for um assunto específico, independente da que a pessoa estiver pregando, temos que ir na Bíblia conferir se aquilo que está sendo pregado sobre qualquer tema realmente se está na Bíblia. Porque o Senhor Deus, na Bíblia, nos ensina que devemos ser igual aos bereanos, ou seja, quando estamos ouvindo uma pregação, depois diligentemente vamos estudar a Bíblia sobre aquele tema para ver o que a Bíblia realmente fala, entendeu, irmãos? Porque temos que confiar na palavra de Deus, no assim diz o Senhor, e pedir a direção do Espírito Santo sobre muitos assuntos. É importante, por isso que a Bíblia ela é uma luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, como diz lá em Salmos. Então vamos ler aqui Eclesiastes capítulo 12, o versículo 7. Diz assim: E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o corpo vai para a sepultura, o fôlego de vida, que é o espírito, volta para Deus. Essa morte, ela é tratada com apenas um sono. Entendeu, irmãos? Diferentemente da outra morte após a vinda de Cristo, depois dos 1000 anos, né, que é a segunda morte, é a morte eterna, onde serão todos os ímpios, aqueles que não aceitaram a Cristo, serão mortos no fogo, que vai cair fogo e enxofre do céu, como está lá em Apocalipse, então serão exterminados. Ali é a morte eterna, para sempre, deixará de existir. Essa morte, agora, ela é apenas um sono, porque quando o Senhor Jesus Cristo vir, ele vai ressuscitar aqueles que o aceitaram e procuraram viver de acordo com a tua palavra, obedecendo aos seus mandamentos, para a vida eterna. Aqueles que não quiseram Jesus, que rejeitaram a sua palavra, a verdade da tua palavra, e rejeitaram os seus mandamentos, morte eterna. Então, convido a todos vocês que abram a Bíblia, estudem, peçam a direção do Espírito Santo, leiam o livro de Eclesiastes, leiam ele inteiro, que é maravilhoso esse livro. Lá vocês vão ver que como realmente é a morte, é apenas um sono.
estão na sepultura aguardando o dia do juízo. Os que fizeram bem para a vida, os que fizeram o mal para a morte. Irmãos, espero ter ajudado. Faço esses vídeos assim de coração. Que Deus abençoe a todos. Que possamos a cada dia mais voltarmos nosso coração para Deus. Botarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Pedimos direção a cada dia. Que Deus ilumine a todos. Que o Espírito Santo esteja na vida de cada um de nós. É isso aí, irmãos. Então fiquem com Deus. Até um próximo vídeo.